Sou o William Roberto. Hoje eu vou fazer a leitura para a gente conversar aqui sobre o livro de Kenji Tokitsu, Ki e o Caminho das Artes Marciais. Já tem um vídeo onde eu faço a leitura das orelhas e dos prefácios. Já comecei a ler em live, mas eu vou começar novamente, porque eu quero depois pegar esse vídeo, essa live, e transformar em vídeos, né? Fazer a edição depois, para a gente transformar essas lives em um estudo. Para acompanhar tudo que eu produzo, você pode acessar caminhodokaratê.com ou senseiwilliam.com e ver lá os cursos, os artigos e os vídeos que eu produzo, tanto no canal Sensei William quanto no canal Caminho do Karatê, além das coisas que eu fiz exclusivamente para a comunidade online, e acabei de disponibilizar o e-book sobre Karatê como modo de vida e o e-book de História do Karatê. Depois eu vou disponibilizar os links também, certo? O que é Budô? Contrariamente a uma ideia bastante difundida nos círculos de artes marciais, Budô não é uma réplica das artes marciais como praticada pelos guerreiros do passado. É um conceito moderno que tem como objetivo o treinamento do ser humano como um todo, intelectual e fisicamente, fazendo uso das disciplinas tradicionais de combate. Como vemos, é uma prática tradicional feita com padrões modernos de comportamento físico, aos quais questiono. No Japão, o termo Budô é usado de um modo mais confuso. É um termo geral que cobre todas as disciplinas marciais. Ao mesmo tempo, não se pode dizer com relação a qualquer disciplina que um iniciante está praticando Budô, porque isso implica um certo modo de praticar. Quando as pessoas falam sobre o espírito da prática do Kendo, Judô ou Karatê, muitas vezes usam uma qualificação adicional, ligada pela palavra como. Por exemplo, Kendo, ou Judô ou Karatê, como um esporte competitivo, ou Kendo, Judô ou Karatê, como Budô. Budô evoca a imagem de seriedade e severidade de ritual, de respeito pelos mais velhos e pelo mestre, de meditação silenciosa e assim por diante. Assim, Budô dá a impressão de uma prática conservadora e uma atitude austera. A palavra dojo evoca a serenidade de um espaço solene, um assoalho de madeira polida. Essas imagens contrastam com aquelas de um esporte que acontece num ginásio, amplamente iluminado ou ao ar livre. Na verdade, quando falamos de esporte, a imagem é mais livre e, de algum modo, mais ensolarada. No Japão, quando as pessoas falam de Budô com relação ao Karatê, algumas vezes referem-se a uma prática dura e violenta, com competições nas quais não se evita a luta até o nocaute. Ou, outras vezes, se referem a uma prática austera, que se distancia de competições e favorece o combate real, no qual não se evita sangue e ferimentos. Outras pessoas associam-o a treinamento ascético nas montanhas. Confrontação violenta é uma de suas características. Em outras disciplinas, como o tiro com arco, Kyudo, enfatiza-se o aspecto espiritual e a harmonia do caráter cerimonial da prática, a quanto de a ideia de combate ser excluída. Desse modo, no Japão, existe uma tendência a definir Budô com relação a seu aspecto duro e austero, mas essa definição é mais emocional que teórica e não nos leva muito longe. No que se refere à severidade ou ao alto risco, há disciplinas no campo dos esportes, tais como escalar montanhas ou corrida de barcos à vela
em que, em sua forma extrema, os riscos são muito maiores. Portanto, é impreciso definir Budô em termos de austeridade e severidade, ou em termos de um espírito de ascetismo. O que é Budô, então? A simples noção de Budô implica a necessidade de refletir sobre a prática técnica das artes marciais, Bu, em conexão com a noção de caminho, Do. O termo data do período Edo e significa o caminho do guerreiro. Após o período Meiji, seu significado alterou-se para designar o caminho marcial, numa seriedade que estava sendo transformada. Após o período Meiji, seu significado alterou-se para designar o caminho marcial numa sociedade que estava sendo transformada pela importação de modelos ocidentais. No presente, é um termo bastante ambíguo. Minha intenção é estudar o conceito de Budô como usado para referir-se à prática de nossos contemporâneos. No Japão de hoje, a modernidade é altamente prezada e no momento em que se fala em caminho, Do, algumas pessoas imediatamente perdem o interesse. Contudo, minha opinião é que essa noção permanece presente na cultura japonesa contemporânea. Do modo como é manifestado em Budô, o caminho não é nem arcaico nem místico. Sua prática não está restrita a asiáticos e tem sido oferecida bastante abertamente como uma maneira de buscar uma certa forma de perfeição que qualquer pessoa pode desenvolver com base em exercícios físicos. Parece-me que a maneira pela qual certos entusiastas da escalada ou da vela levam suas disciplinas ao ponto extremo de colocar a vida em perigo é próxima à ideia de caminho. Porque estão procurando, por meio de técnicas físicas altamente exigentes, conferir significado à vida através de experiências nas quais confrontam a morte. Usando uma análise da prática das artes marciais, com base, gostaria de descrever as principais características do conceito japonês de caminho. É o todo da vida de uma pessoa, do momento do nascimento até o momento da morte, que constitui o caminho. Isto inclui altos e baixos. Cada pessoa trilha esse caminho, mas o caminho não se impõe à consciência da pessoa, e é fácil dispersar-se com a passagem do tempo. A partir do momento em que falamos de caminho, há um sentido de direção ou de objetivo, mas quando esse sentido não é experimentado como uma prática, é provável que o Budô permaneça uma abstração, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento histórico ou cultural dele. Quando, durante o período de tempo que compõe nossa vida, associamos a prática das artes marciais com um sentido de esforço para nos aprimorarmos, isto é, para nos desenvolvermos como um todo, nasce a ideia de Budô, independentemente da cultura em que essa ideia se origina. A ideia de desenvolvimento pessoal está presente em todas as culturas. Contudo, o que os japoneses entendem por isso me parece bastante diferente daquilo que os ocidentais pensam. A diferença nesses conceitos é mascarada pela noção de progresso e não aparece imediatamente. Se os ocidentais querem praticar Budô de um modo completo, me parece que um dos mais importantes problemas que enfrentam é o de pôr em prática a ideia de caminho. Uma análise dos problemas encontrados no processo de transmissão da prática do Budô em outra cultura que não a japonesa não permitirá obter uma melhor compreensão da complexidade desse conceito, a transmissão do Budô pelos japoneses. Vamos começar com as dificuldades ou os problemas explícitos ou implícitos que os mestres japoneses das artes marciais encontram ao tentar transmitir o Budô para estrangeiros que querem desenvolver uma prática de artes marciais. Para os mestres japoneses, uma das principais dificuldades é comunicar técnicas físicas em relação com os aspectos espirituais. Porque se eles realmente querem ser entendidos,
serão forçados a adotar uma concepção relativa de vida, de modo a acomodar a visão dos ocidentais, que os levará, de certo modo, a colocar em questão sua visão de mundo. Isso não é uma coisa fácil. Para fazer progresso na prática do Budô, concentração, vontade, convicção e mesmo um espírito impassível são necessários a fim de perseverar durante anos de treinamento. A vontade exigida para longos e duros períodos de treinamento não é necessariamente compatível com uma tentativa de profunda reflexão teórica e lógica. A maioria dos mestres obtém a energia necessária para nutrir a prática do Budô da sensação de procurar a perfeição, mesmo quando não o fazem muito conscientemente. Para mestres de geração que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, essa sensação deriva de uma abordagem que visa chegar ao estado de perfeição representado por uma fusão sincrética da imagem do Buda com a imagem dos deuses do Shintoísmo. Essa imagem de perfeição é um valor profundamente presente na sociedade japonesa. Contém uma intuição da unidade entre o mundo humano e o universo todo. Essa tendência ao universalismo é bastante geral nos círculos do Budô. Além disso, a firmeza e o esforço intenso demandados pelo Budô tendem a reforçar a visão da universalidade do valor da vida que é conduzida no caminho. Porque pluralidade pode levar a uma perda de direção, Mayoi. O Budô torna possível forjar a força para ir diretamente em direção ao objetivo, mesmo às vezes a expensas do pensamento crítico. A ideia de verdade universal envolve a tendência à simplificação e à justificação que poderia levar ao totalitarismo. Ela também é a base para todas as seitas. Não esqueçamos que essa foi uma das justificativas para a ideologia de dominação mundial durante a Segunda Guerra Mundial. Não é meramente um acaso que durante as guerras o Budô era facilmente misturado com um nacionalismo que excluía todos os valores que não aqueles do Japão imperial. Esse universalismo pode também expressar-se em termos de generosidade. Por exemplo, quando estudantes estrangeiros são recebidos no dojo no Japão, até o grau em que o ponto de vista dos mestres japoneses não seja desafiado ou abalado. Mas então, essa atitude deriva principalmente de uma ilusão de entendimento que se torna possível pela inabilidade de comunicar adequadamente por meio da linguagem. Viu o mesmo padrão repetir-se muitas vezes. O mestre diz que esses seguidores ocidentais compreendem o espírito do Budô melhor que os estudantes japoneses. Quando aparece um problema, ele diz: estrangeiros são, apesar de tudo, estrangeiros. Eles nunca entenderão o Budô. Quando desentendimentos aparecem claramente, esses mesmos mestres podem parecer egocêntricos, incompreensíveis ou herméticos para seus estudantes ocidentais. Acredito que alguns estudantes ocidentais tiveram esse tipo de experiência. Deve-se reconhecer que poucos mestres japoneses são inclinados a adquirir um entendimento de outros sistemas de pensamento que não os japoneses, especialmente em relação à prática do Budô. Mas sua atitude também reflete a ausência da abertura pessoal de alguém que esteja totalmente devotado a estudar e a entender algo, uma abordagem que não é natural à cultura japonesa. Para a maioria dos mestres mais velhos, Budô é único e, com resultado, a comunicação do Budô só pode ser uma coisa unilateral, do mestre para os discípulos e dos japoneses para os estrangeiros. É impensável para eles que o conhecimento de Budô poderia ser reexaminado e modificado ou esclarecido através do conteúdo cultural com estrangeiros. É impensável para eles que o conceito de Budô
poderia ser reexaminado e modificado ou esclarecido através do contato cultural com estrangeiros. Contudo, penso que é tempo de reexaminar e esclarecer o conceito de Budô, porque a prática do Budô tornou-se agora mundial, e me parece que essa situação está se tornando cada vez mais estabelecida. Se os mestres japoneses não são capazes de comunicar o Budô corretamente para o mundo exterior, o Budô fora do Japão corre o risco de assumir uma face irreconhecível e de perder o caráter específico que o faz o que é. A responsabilidade dos mestres japoneses, especialmente no caso do Kendo, é ainda maior porque mestres de alto nível são incomparavelmente mais numerosos no Japão do que em outros países. Sua responsabilidade é multifacetada e pesada, porque, como o vejo, o Kendo é atualmente a única disciplina na qual a ideia de Budô, tal como elaborada através da prática de combate, é preservada em seu sentido pleno. Com relação a outras disciplinas do Budô, por contraste, algumas tornaram-se misturadas com esportes de combate e outras estão confinadas quase que exclusivamente à prática de kata, formas, as quais, erradamente, as fazem parecer como práticas folclóricas. Também se deve reconhecer que hoje a integridade do Kendo é ameaçada a tal ponto que sua própria base tornou-se frágil. Nessa situação, a responsabilidade dos mestres e estudantes japoneses é, primeiro e principalmente, preservar a herança cultural, a herança do Kendo e do Budô, e desenvolvê-la mais, e segundo, comunicá-la e transmiti-la a outros. Usando o exemplo da tradição do Kendo como base, mestres de outras disciplinas devem aprender os elementos de que suas disciplinas precisam para dar-lhes a qualidade genuína do Budô. Eu diria que uma disciplina como o Karatê possui potencial para ir além do Kendo atual, no campo do Budô, porque o modelo prático do Karatê é mais adaptado à modernidade, enquanto que ninguém pode deixar de ver a disparidade entre Kendo e modernidade. Todavia, a consciência do Budô do praticante de Karatê está muito atrás daquela do praticante de Kendo. Na realidade, hoje, o autoexame quanto à sua qualidade do Budô é apropriado para praticantes de todas as disciplinas de artes marciais tradicionais japonesas. Respondendo a esse questionamento, é necessário ter uma visão ampla do mundo do Budô. Visão ampla é necessária a fim de analisar a situação atual do Budô e de outros países, para desenvolver uma teoria e método para a comunicação do Budô, que seja capaz de responder plenamente a essa situação. Por essas razões, penso que é essencial a evolução e progresso por parte dos mestres e estudantes japoneses. Esses fatores positivos e negativos me parecem refletir problemas fundamentais na comunicação intercultural. De fato, um tema constante de discussão no Japão é a possibilidade de praticar o Budô como um meio de cultivar o ser humano como um todo e de propagar as várias disciplinas do Budô em uma escala global. Do meu ponto de vista, tal tentativa só tem sentido se descobrirmos outro modo de aprender a essência do Budô, que o dissocie da cosmogonia japonesa. É essa dimensão do Budô japonês que me dedico a definir. Somente essa dimensão me possibilitará levar a essência do Budô para a cultura ocidental. Aprofundando um pouco mais, em minha opinião, não há apenas um Budô, mas sim múltiplas possibilidades para a prática e a apreciação do Budô. Sendo assim, poderia dizer que a maioria dos mestres japoneses, especialmente os mais velhos, tem bem pouca consciência da multiplicidade
de visões de uma vida com as quais o Budô é confrontado. Hoje em dia, principalmente por causa de sua educação e também por causa das barreiras de linguagem e de sua falta de experiência em se comunicar com estrangeiros. O problema do Budô para praticantes estrangeiros. Quais são os problemas mais encontrados por estudantes estrangeiros, particularmente ocidentais? O caminho para os japoneses é relacionado com a vida inteira da pessoa. A noção de Budô envolve o esforço para o aprimoramento de si mesmo, o que quer dizer o aprimoramento do ser em sua totalidade, por meio da prática de artes marciais. Essa expressão é compreensível para os ocidentais, mas eles não lhe atribuem o mesmo significado que os japoneses. O caminho para elevar a qualidade como ser humano através da prática do Budô é derivado no Japão, como vimos, das ideias do budismo e do shintoísmo. As pessoas são capazes de atingir o estado de Buda, um estado divino, e são capazes de tornar-se unas com o Deus de um santuário em particular. Podemos citar, por exemplo, o santuário Hayashizaki Jinja, onde o fundador da escola Iai, Hayashizaki Shinsuke Shigenobu, é venerado como igual a um deus. Existe um grande número de santuários onde uma pessoa é venerada como um deus. Essa noção pressupõe que as pessoas são capazes, por meio de seu esforço, de chegar a um estado de perfeição durante a vida. Todas as pessoas têm o potencial de, por meio da elevação de seu valor humano, mudar a qualidade do seu ser e obter um nível de mérito que é inseparável de uma forma do absoluto. Essa visão é manifestamente diferente daquela da cultura cristã, em que a distância entre humanos e Deus é insuperável. Discussão filosófica e ética. As artes marciais japonesas, ou Budô, são baseadas fundamentalmente na concepção budista e shintoísta do mundo, e em um universo no qual não há absoluto, porque nada existe que seja relativo. O universo não é fundado sobre o conceito de Deus absoluto. Conheço diversos mestres japoneses de artes marciais que são cristãos. Embora sua fé seja cristã, isso não os impede de ter um senso de energia universal no sentido shintoísta e budista. O Budô se assenta sobre essas concepções do mundo e essa forma de sensibilidade, e dentro disso, a ideia de treinar, cultivar é central. Desenvolver essa ideia no contexto de outras culturas seria, de certo modo, entender a generosidade da lógica budista e dar vida à realização por meio da adaptação de si mesmo. Toda pessoa é considerada capaz de aspirar pela busca da perfeição, percorrendo o caminho. No Budô, essa busca é realizada por meio do treinamento intensivo de técnicas físicas. Através desse processo, a prática do Budô leva, de certo modo, estudantes ocidentais, assim como mestres japoneses, a duvidar e questionar seu modo de ser. Para os ocidentais, essa não é uma questão de adotar o que poderíamos chamar de japoneísmo. Alguns ocidentais parecem viver de um modo mais japonês que os japoneses. Penso que abdicar da própria identidade ou torná-la ambígua não ajuda. Muito pelo contrário, a abordagem do Budô conduz ao fortalecimento da identidade, pois possibilita que se viva intensamente no aqui e agora, a cada momento.
praticar Budô fora do Japão, significa que os praticantes têm que desenvolver a própria identidade sem depender dos modelos japoneses. Certos especialistas ocidentais definem Budô de outra maneira. Eles observam as características comuns das diversas disciplinas das artes marciais. Deste modo, produzem um catálogo que não tem estrutura. Sua abordagem falha ao não levar em consideração a qualidade específica do Budô, que reside na noção de treinar ou cultivar o ser humano mais do que nas particularidades, movimentos empregados nas diversas disciplinas. Achei interessante isso que ele falou da prática do Budô como uma forma de você fortalecer a própria identidade, né? Isso, fortalecimento. Que ele fala que para o ocidental fica muito separado o que acontece dentro do dojo e o que acontece fora. Porque a gente tem roupas diferentes, né? A gente tem roupas diferentes, hábitos diferentes e o treinamento da arte marcial, pensando no Budô estritamente como arte marcial, ele fica necessariamente dentro do dojo também, né? E quando a gente fala para alguém que a gente pratica uma arte marcial, oriental principalmente, né? Por exemplo, quando eu falo que eu pratico karatê, as pessoas pensam em filmes, né? Como filmes chineses, principalmente. Eles pensam nos filmes do Bruce Lee, principalmente. As pessoas mais antigas, pelo menos. Mas eles pensam mais nessa apresentação cultural que as artes marciais foram colocadas, né, à disposição do Ocidente por meio de filmes, novelas e historinhas, né? Então, quando a gente entra no dojo, a gente tira a nossa roupa comum e troca algumas práticas do dia a dia. Como, por exemplo, a gente cumprimenta com um oi no dia a dia e aperta as mãos. E no dojo de karatê, a gente se inclina e fala osse. Então, parece que a gente está mesmo em outro mundo, né? A gente mergulha numa, entre aspas, assim, numa realidade paralela. Isso é muito fácil da gente se perder. Da gente de ter uma distância entre a vida real. Estou pensando para não falar besteira aqui, mas sim, vou colocar dessa forma mesmo, como eu pensei, da vida real e da vida do dojo. Só que a vida do dojo também é a vida real. E como Funakoshi dizia, o karatê, a gente tem que pensar no karatê, a gente tem que pensar na vida como termos de karatê. E aí, quando a gente leva o karatê para a vida, aí a gente vê a plena beleza, né? E Mabuni Kinuma também repetia, e todos os outros mestres, né? Mas eu lembro essas duas referências principais, que o karatê, ele é para te moldar para o mundo. A gente dá uma referência, um senso de responsabilidade e quase como um sentido de vida. Né? Quase como um sentido de vida. A religião é muito melhor para isso, na minha opinião. Mas assim, o karatê te dá esse sentido de vida, onde você busca uma perfeição a todo custo, uma vez que você nunca alcança a perfeição. Que é a vida do filósofo. O filósofo, como amigo da sabedoria, ou amante da sabedoria, busca a sabedoria sem nunca se tornar o sábio. Mas ele é sempre o amante da sabedoria, buscando a sabedoria, que é a vida plena, né? Quem são os verdadeiros sábios? Os deuses, né? Como na filosofia grega. Fazemos esse paralelo para poder exemplificar melhor a raiz da palavra filosofia. Então, a plenitude do filósofo é a sabedoria. Onde está a sabedoria? No mundo eterno com os deuses. Então, eu busco a sabedoria para cada vez estar mais próximo dos deuses, mas eu nunca alcanço a sabedoria, uma vez que eu não sou um deus.
E o Karatê, ele te traz esse sentimento de buscar a perfeição, de buscar a sabedoria, de buscar a melhor forma física, de buscar sempre o melhor para si, para você transformar. Também não gosto muito dessa ideia, transformar a sociedade, mas você ser alguém bom na sociedade. O karatê ele busca tornar alguém bom. Um bom karateka é um bom cidadão, é uma boa pessoa. Essa que é a ideia. Não necessariamente eu estou falando de ser bom para a sociedade, transformar a sociedade no sentido de ser lá um militante, onde você tenta criar um mundo perfeito para os outros, mas uma forma de você fazer o bem para quem está ao seu alcance ali. Né? Às vezes fazer o bem é só não incomodar. Né? Vamos ser sinceros. Aliás, às vezes o melhor bem que a gente pode fazer é simplesmente não incomodar. Forme o Budô através daquilo que o forma a si mesmo. Misako Tokitsu. Uma chave para o Budô. A ideia do caminho parece espontaneamente quando o esforço para obter a realização pessoal é associado com a prática progressiva de artes marciais ao longo do tempo. Em outras palavras, enquanto esse senso de esforço não aparece, a prática não pode conter a ideia do caminho, e como resultado, não será Budô. No senso restrito do termo, Budô não designa qualquer disciplina de artes marciais em particular, mas antes a qualidade de maneira como a pessoa pratica a disciplina e o conteúdo disso. Assim, não é porque alguém pratica seriamente Kendo, Aikido, Karate-do, a arte do bastão, Judô, tiro com arco, Kyudo, em suma, qualquer uma das diversas disciplinas que tem o sufixo do, que pratica Budô. Quando a prática da disciplina física espontaneamente contém o esforço para cultivar a si mesmo como uma pessoa inteira, o esforço que é próprio do caminho e que se torna Budô. A prática irá então começar, através da técnica, a tornar-se inseparável da busca pelo significado da vida. Enfatizo através da técnica, porque o significado da vida pode ser associado com qualquer outra atividade. No Budô, a procura da qualidade da técnica está diretamente relacionada com a busca pelo significado da vida. Assim, Budô não constitui um gênero particular entre as disciplinas de combate, mas sim a maneira pela qual alguém se engaja numa disciplina da arte de combate, ao procurar eficácia. Portanto, é apropriado pensar no Budô em dois sentidos, como um tipo de disciplina e como uma relação subjetiva. Por exemplo, logo que uma pessoa começa a praticar Kendo, Aikido ou Karatê, entrando em uma associação ou dojo, está praticando uma das disciplinas do Budô. Mas o conteúdo de sua prática permanecerá meramente aquele de um esporte de combate de origem oriental, enquanto ela não descobrir em seu modo de aplicá-la um sentido subjetivo de treinar-se e cultivar a si mesma, ou enquanto não houver a fusão entre o processo de melhora de sua técnica com o processo de melhoria de seu ser como um todo. Acho interessante citar uma passagem de uma carta que recebi no começo de 1999, de um mestre de Kendo, um homem de 77 anos de idade, a quem respeito muito e considero um dos meus professores no caminho do Budô. Quero apresentar essa passagem porque ela ilustra perfeitamente esse processo e a dificuldade que ele envolve. As palavras e frases dessa passagem evocam um tipo de intuição. Elas são pessoais e não serão claras para todos, porque não são baseadas no tipo usual de argumentação, mas ganham significado para uma pessoa que esteja praticando o Budô.
No momento, estou dirigindo o treinamento de inverno Kangeiko, das 5h30 às 7 horas da manhã. A luz das estrelas é aquela do Ki. O movimento das nuvens é aquele do Ki. E o sol emana o Ki, que queima, que é o Ki do tomar a iniciativa, sendo o Ki do cosmos, mais distante que o sol, é o Ki da iniciativa antecipada, sendo. Continuo em meu treino, usando meu precioso tempo para fortalecer-me através do Ki, enquanto o fortaleço e o alimento, a fim de chegar mais perto da verdade universal. Faço esforços para atingir o estágio de ir além da vida e da morte, a fim de deixar que meu ser se funda com o universo. Esse é o momento mais tranquilo para me comunicar silenciosamente com o universo. Esse é o retorno para si mesmo e o retorno para o vazio. Treino a mim mesmo, segurando a espada de bambu, Shinai, como a espada com a qual tento conseguir a fusão da técnica com o entendimento. Fim da carta. Para mim, esse texto é perfeitamente claro e percebo através das sensações concretas da experiência viva do Budô, que ele me evoca. Lendo o texto, um japonês mesmo que não pratique Budô, preenche e completa o que é deixado vago, pois o espaço ambíguo dessas sentenças está preenchido pelo conteúdo da noção de Ki, uma palavra que evoca sensações físicas. Traduzidas para o inglês, cada palavra assume uma conotação precisa, e esse modo de falar não mais deixa espaços vazios. A expressão é muito pessoal e é entendida desse modo em japonês. Traduzida para o inglês, assume um sentido universal que não tem em sua língua original. O esforço para cultivar a si mesmo, no sentido que mencionei, não aparece aqui de um modo abstrato, mas de uma maneira que é baseada em sensações corporais concretas. Essa é uma sensação corporal que qualquer ser humano pode entender independentemente de sua origem cultural. Em outras palavras, essa sensação corporal é a chave que permite a qualquer pessoa praticar Budô, total e completamente, ultrapassando obstáculos culturais. Em que consiste essa sensação corporal? Em japonês, ela é expressada pela ideia de Ki. Vimos agora mesmo um exemplo disso. Como uma pessoa pode estar certa de que sua prática de artes marciais está se tornando Budô e de que não está criando uma ilusão? Há um elemento que serve para indicar isso, que faz do Budô, e que ao mesmo tempo o apoia em seu progresso. Esse é o Ki. Nesse sentido, Ki é a chave para a prática do Budô. Estamos tratando aqui de uma certeza interior, que é extremamente difícil de explicar em palavras, mas que é comunicável fisicamente. Por isso que depois de ter esclarecido a noção japonesa de Ki, examinaremos como isso é praticado em relação a situações diferentes, para captar plenamente essa noção única que simultaneamente envolve o corpo e a mente. Eu acho interessante como as analogias usadas, de certa forma, sempre são as mesmas, né? Porque na filosofia grega, Sócrates, aliás, Platão, né, usando a figura de Sócrates num dos diálogos, ele usa o sol como o símbolo da filosofia, que é uma forma de elevação espiritual do ser humano, onde por meio da busca pela sabedoria a gente vai se elevando ao nível dos deuses, né? A filosofia, como eu já disse, é uma forma de você, amando a sabedoria, busca a sabedoria, sem nunca conseguir alcançar, mas a gente vai buscando sempre cada vez mais.
Na tradição cristã, né, o sol, a luz é Deus, né? Por exemplo, né, uma das primeiras coisas criadas foi a luz, antes mesmo dos luzeiros, né? Deus cria a luz, ou seja, a gente pode pensar como Deus criando a ideia de luz para depois criar os luzeiros onde eles transmitem a luz, né? O sol e a lua, no caso. E aqui, nessa carta, não necessariamente é algo, não seria, vamos dizer assim, uma explicação oficial, né, uma interpretação de alguém, ele fala, né, da luz como sendo o próprio Ki, né? No momento que dirige meu treinamento, às 5h30 das 5h30 às 7h, a luz das estrelas é aquela do Ki. O movimento das nuvens é aquele do Ki. O sol emana o Ki. Ou seja, é diferente, né? Ele fala da luz das estrelas e o movimento das nuvens como algo, ou aquele do Ki. E o sol é o Ki, né? O símbolo do sol, ele sempre está, de certa forma, relacionado com o bem, com a sabedoria e com uma certa forma de fonte de vida, né? Ki na cultura japonesa. Na língua japonesa, um grande número de expressões contém a palavra Ki, e outras a pressupõem. Tive que lidar com essa situação quando estava traduzindo o texto de escrito sobre os 5 elementos de Miyamoto Musashi para meu livro Miyamoto Musashi. Nesse texto, Musashi usa a palavra kokoro um grande número de vezes. Essa palavra é geralmente traduzida somente como mente, mas não pode ser traduzida apenas uma palavra. Mas não pode ser traduzida por apenas uma palavra. Dependendo do contexto, kokoro pode ser traduzido como mente, sentimento, sensação, sentido, pensamento, ideia, significado, coração, centro, núcleo e assim por diante. Contudo, mesmo depois de usar essas várias palavras para traduzir kokoro, ainda permanece um sentimento de incompletude na tradução. Gastei muito tempo tentando descobrir o porquê disso, antes de entender que Musashi, ao usar as palavras, estava assumindo como base uma sensação com a qual os japoneses daquele período, especialmente os praticantes das artes marciais, estavam familiarizados e que compartilhavam. Ele estava, de certo modo, investindo esse meio de expressão com toda a sua real experiência vivida. Estou usando a palavra meio aqui no sentido de um meio ou aglutinante de pigmentos, por exemplo, óleo. É por isso que, enquanto não captarmos a natureza desse meio, as expressões de Musashi permanecerão incompletas, de certo modo, como se fossem vistas por apenas um olho, permanecerão ambíguas. Se estamos conscientes da presença implícita desse meio, suas expressões tornam-se Se estamos conscientes da presença implícita desse meio, suas expressões tornam-se substanciais. O que é o meio? Aqui, de novo, estamos falando sobre Ki. De fato, uma vez que li seu texto e o completei, tendo em mente o sentido subjacente de Ki, seu significado tornou-se muito mais claro. Mas como fazemos para que esse elemento tão falado fosse para a língua inglesa? Esse é o problema fundamental na tradução do texto japoneses, particularmente os mais antigos. Também é necessário entender que o significado de escrever era diferente para os japoneses da época de Musashi. Por exemplo, no certificado escrito de transmissão, muitas vezes encontramos as palavras: se acontecer de eu trair essa confiança, deverei ser punido por tais e tais deuses, usadas tanto pelo mestre que está concedendo o certificado, como pelo discípulo
que o está recebendo. Desse modo, no final do certificado de transmissão, escrito por Kamizumi Nobutsuna para Yago Sekishuzai, encontramos a seguinte sentença: se acontecer de eu trair o que acabei de escrever, deverei ser punido por Marishiten Kashiman Daibosatsu Tenman Tenjin Kasuga Daimyojin e Atagoyama. Citar o nome de diversos deuses, desse modo, era um testemunho de mais sério dos compromissos. Escrever o nome de um deus implicava um compromisso de vida e morte. Os japoneses do período estavam imbuídos de um senso de presença do divino na natureza. Essa atmosfera despertava uma circunstância da sensação do que, há não muito tempo atrás, o povo japonês ainda vivia. Há não muito tempo atrás, o povo japonês ainda vivia com o sentimento da importância daquilo que não é visível. Em muitas memórias de infância no Japão, esse tipo de sensação está presente. Através da sensação de ki, os japoneses parecem haver captado o sentido dos fenômenos naturais sem tentar explicá-los. Através da sensação de ki, os japoneses parecem haver capturado o sentido dos fenômenos naturais sem tentar explicá-los. Eles não excluem as sensações vagas do domínio da fala. Penso que essa é uma das razões pelas quais encontramos um grande número de palavras onomatopeicas na língua japonesa. Quando precisam verbalizar o elemento intermediante, no meio que corresponde a certas sensações ou sentimentos vagos, os japoneses usam a palavra ki. Como resultado, a sensação de ki parece estar situada num nível mais profundo e arcaico que as sensações que se tornam objeto de conhecimento. Uma das peculiaridades da cultura e da sociedade japonesas me parece ser o fato de que os japoneses continuaram a dar um lugar importante a esse tipo de percepção, mesmo quando desenvolveram uma lógica moderna.